Fala galera da Mil, aqui é o professor Eduardo Barreto e a aula de hoje é sobre a embriogênese humana. Bom, antes de começar essa aula, é bem interessante que você tenha visto a aula anterior sobre a introdução à embriologia, pois falaremos de termos aqui que eu expliquei lá no vídeo anterior. Então essa aula de hoje é um complemento àquela aula passada, certo? Bom, vamos lá, moçada. Na nossa última aula, a gente falou de uma maneira geral sobre como que ocorrem esses estágios iniciais dos organismos, principalmente dos animais. Aqui a gente vai falar da nossa espécie, certo? Como que ocorre a fecundação humana, por exemplo? Bom, a fecundação humana, moçada, ela acontece... Dê um zoom ali naquela imagem para a gente analisar. Primeiramente, esse é o óvulo, show? O óvulo, moçada, ele tem um monte de célulazinhas, ó, essas células lilás, são células da zona pelúcida, células que protegem o óvulo, certo? Os espermatozoides têm que ir corroendo essa camadinha de célula até que entre o espermatozoide. Detalhe importante, só entra a cabeça do espermatozoide, show? Quando a cabeça do espermatozoide passa pela membrana do óvulo, há uma ruptura entre a cabeça do espermatozoide e a peça intermediária e o seu flagelo, show? O flagelo e a peça intermediária ficam para trás e só entra a cabeça. A cabeça é onde contém o núcleo da célula humana, show? Da informação que está vindo do pai. Nesse momento, ocorrerá a fusão dos núcleos, o núcleo que veio do espermatozoide e o núcleo do óvulo, formando o indivíduo 2N, ou seja, forma-se o zigoto. Ao formar o zigoto, moçada, a célula automaticamente já faz a sua primeira mitose, já faz a sua primeira clivagem. Show de bola? Antes da gente dar prosseguimento, existem técnicas modernas que a gente precisa discutir um pouquinho, chamado de inseminação artificial e fertilização in vitro. Não é a mesma coisa, são coisinhas distintas, tá? A inseminação artificial consiste na técnica em que um médico vai vir com uma seringazinha contendo espermatozoides lá dentro, contendo sêmen. Ele vai pegar e vai introduzir um tubinho até a entradinha da tuba uterina e vai jogar esses espermatozoides. Esses espermatozoides terão menos espaço para caminhar, para percorrer até chegar ao óvulo. Show de bola? Já a inseminação artificial, já a fertilização in vitro, ela é uma técnica mais complexa. Por quê? Porque necessita a retirada do óvulo, retira-se o óvulo, em laboratório faz a fecundação, pega esse embrião, agora não é mais uma célula só, é um embriãozinho, show de bola, pega esse embriãozinho e deposita no útero da mamãe, da futura mamãe, show? Essa é a diferençazinha básica entre inseminação artificial e fertilização in vitro, maneiro? Como que ocorre no natural? No natural vai ser da seguinte forma, a fecundação ocorre na maioria das vezes, em 99% dos casos, na curva da tuba uterina, tudo bem? Vamos supor que nesse ciclo menstrual a mulher liberou o óvulo nesse ovário. Esse óvulo está à disposição, os espermatozoides chegam destruindo a zona pelúcida até que ocorra a fusão dos núcleos, formando o zigoto. Como eu havia dito a vocês, após a formação do zigotinho, após o surgimento do zigoto, ele já entra em mitose. Nesse caso aqui, a gente chama de clivagem. A célula já começa a se divide em 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Até chegar ao estágio de mórula. Lembre-se, mórula eu falei para vocês lá na aula passada. A mórula é essa estruturazinha aqui que impede que a célula expanda de tamanho. As células vão se multiplicando aqui dentro, porém não vão aumentando o tamanho. E depois entra no estágio de blastocisto. No estágio de blastocisto, moçada, esse bando de célula que estava aqui preenchendo todo o espaço começa a ser prensada, começa a se agrupar numa determinada regiãozinha, show? E na outra fica um espaço vazio, chamado de blastocele. Essa blastocele tem uma função muito importante que lá no futuro vai ser o seu tubo digestivo, enfim, vai ter coisinha importante aí envolvida a ela. Professor, posso falar que a mulher está grávida? Não, ainda não. Porque esse blastocisto ele não está preso a lugar nenhum. Ó. Perceba que ele está livre e leve solto aqui no útero. Para estar grávida, esse blastocisto tem que estar preso no endométrio, que é a parede interna do útero. Para isso ocorrer, acontece um fenômeno chamado de nidação. Acontece que esse blastocisto fica preso aqui no endométrio e
começa a formação do trofoblasto. Esse trofoblasto, moçada, é a base para formar a placenta do bebezinho. Detalhe importante, a placenta ela não é uma estrutura feita pela mãe ou só pelo bebê. É uma estrutura mista, né? Ela vai ser formada pelos dois. Show de bola? Bom, um termo muito importante e polêmico são as células-tronco que a gente pega nesse momento. Por quê? Existem vários tipos de células-troncos. Existem células-troncos embrionárias e existem células-troncos adultas. Qual a diferença de uma para outra? As células-tronco embrionárias são células menos diferenciadas, logo elas podem se converter em praticamente todos os tecidos do corpo humano. Todos, praticamente, tá? Todos. Já as adultas, ela não consegue se multiplicar muito, ela consegue se multiplicar em alguns tipos de tecidos, tudo bem? As células-tronco adulta, a gente consegue pegar lá do cordão umbilical, por exemplo, ou na medula óssea. E aí, da medula óssea, então, é menos possível ainda de se transformar em muitos tecidos, certo? Qual é o problema, então, professor? Qual é todo esse drama envolvendo o tema, né, células-tronco? O problema, moçada, é que para você pegar as células-troncos embrionárias, você tem que matar o embrião. O embrião acaba morrendo nesse processo de retirada dessas células. Lembre-se que eles estão células iniciais, né? E eu pego essas células iniciais. Então, para um embrião que tem pouquinhas células, pegar algumas células faz muita diferença, tá? Então, vamos lá. As células-troncos embrionárias pode ser totipotente, é aquela que vai ser lá das células da mórula, bem no estágio inicial, vai virar qualquer célula que você testar, sei lá. Se eu pegasse essas células embrionárias, colocar no coração, vai virar a célula do coração. Se eu pego essa célula embrionária, eu boto no fígado, vai virar a célula do fígado. Se eu pego e boto no cérebro, joguei lá, vai virar neurônio. Já as células pluripotentes são células do blastocisto. São células que vão virar bastante tipo de tecidos, mas não formarão todos, como é o caso das totipotentes. Normalmente, para pesquisa, são as células mais utilizadas, as células do blastocistos, porque tem mais células do que no estágio de mórula, certo? Bom, formação de gêmeos, algo que vocês, não sei porquê, têm uma certa dificuldade em aceitar como que são as coisas, certo? Primeiramente, existem dois tipos de gêmeos, os dizigóticos e os monozigóticos. Show de bola? Traduzindo isso, os monozigóticos são os gêmeos idênticos. Os dizigóticos são os gêmeos não idênticos. A maior parte dos gêmeos não são iguais, são gêmeos diferentes, certo? Bom, vou começar pelos gêmeos diferentes. No caso de gêmeos diferentes, significa dizer que naquele ciclo menstrual, a mulher liberou 2 óvulos ao mesmo tempo, no mesmo ciclo. E cada um desses óvulos foi fecundado por um espermatozoide diferente. Por isso que são gêmeos diferentes. É a mesma ideia de você e seu irmão, por exemplo. É a mesma coisa. Os gêmeos dizigóticos, moçada, são seres, são indivíduos totalmente diferentes que, por um acaso, estão sendo gerados ali juntos, no mesmo momento. Isso são gêmeos diferentes, ok? Ou dizigóticos. Já os monozigóticos é o seguinte: a mulher liberou apenas um óvulo e aí entraram 2 espermatozoides. Claro que não. Para com essa ideia que gêmeos idênticos é porque entraram 2 espermatozoides. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Raciocinem comigo. Se o óvulo contém 23 cromossomos, um espermatozoide contém 23 cromossomos. Show. Se entrarem 2, vão entrar 40... Ih, rapaz. Vai formar um embrião com 69 cromossomos? Cara, nós vimos em aulas passadas que um cromossomozinho a mais faz um estrago danado. Imagine isso tudo. E aí, não, professor, mas aí vai dividir para 2. Cara, pega 69, divide para 2. Não dá. Não dá um número inteiro. Tudo bem? Show de bola? Então, não tem essa ideia de que, vão entrar 2. Não existe. Seria 34,5. Meio cromossomo, cara, isso não existe. Tudo bem? Então, como que funciona? É um óvulo que a mulher liberou naquele mês e um único espermatozoide. Não importa o que aconteça, só entrará um... mas se for em quíntuplos, não me importa. Somente um espermatozoide vai entrar no óvulo. Show de bola? Tá, professor, mas então como é que vem os gêmeos? Acontece, moçada, que durante os processos de clivagem, fecundou, a célula já começa a se multiplicar.
Tudo bem? Se nesses processos iniciais houver uma ruptura nesse embriãozinho, como é esse caso aqui, ó, houve uma ruptura logo no início, logo na primeira clivagem, separou. Essa célula vai continuar, vai voltar a se multiplicar, essa daqui vai se multiplicar, essa daqui vai se multiplicar. Perceba que formarão 2 blastocistos, cada um desses blastocistos vai se fixar no útero da mamãe. E aí eu terei gêmeos idênticos, com placentas diferentes e com bolsas amnióticas diferentes. Mas lembrem-se, serão idênticos. Se eu pegar o DNA desse carinha e comparar com desse carinha aqui, vai ser exatamente idêntico. Show? Maneiro. Ou ainda pode ser gêmeos da seguinte forma. Eu entrei no estágio de mórula, tô virando o blastocisto, ó, entrei no estágiozinho de mórula, show, tô virando o blastocisto, só que nisso que eu tô virando o blastocisto, acontece que essa região aqui germinativa, onde vai se desenvolver a criança, vai se dividir, vai separar uma porção de células, lembra, pluripotente? Vai separar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Nisso, eu vou ter a formação de 2 indivíduozinhos. Um indivíduozinho aqui, um outro indivíduozinho aqui. Nesse caso, esse blastocisto único, perceba que é um blastocisto único divididinho. Esse blastocisto único vai fazer a anidação, vai se implementar lá. E aí eu vou ter uma placenta só, vocês gêmeos idênticos, com uma placenta só, show, e terão cada um a sua bolsa amniótica. E em casos mais raros, tá? Mais raro mesmo, bem mais raro, vai acontecer o seguinte, que vai entrar em estágio já de nidado, já fez a nidação, e quando nos primeiros estágios da divisão, ocorre a separação de pelotas ali, de ilhas de células totipotentes. Ao fazer isso, moçada, eu vou ter uma placenta e uma bolsa amniótica. Isso é muito raro de acontecer, tudo bem? Show? Então essa que é a diferença básicazinha. Gêmeos idênticos, um espermatozoide, um óvulo apenas. Show. Ah, professor, e se dividisse em vez de 2, dividisse em 3? Beleza, trigêmeos idênticos. Show? E assim vai. Já gêmeos não idênticos, a mulher liberou 2 espermatozoides. A mulher liberou 2 espermatozoides. A mulher liberou 2 óvulos. E cada um desses óvulos foi fecundado por um espermatozoide. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Uma aula rápida, complementar a aula de embriologia. Façam os exercícios, dá o likezinho aí, se inscreve no canal, compartilha. Façam as atividades online, eu estou de olho. Beleza? Beijão, até a próxima.